Olá, aprendiz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja aí se dedicando ao módulo de integração. E nós vamos trabalhar nessa aula sobre raciocínio lógico-matemático voltado para a interpretação e análise de dados estatísticos. Pode ser que tenha alguém que já tenha pensado assim, não, né, matemática, mas eu não gosto de matemática, eu não vou bem em matemática. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o seguinte, que a matemática ela não é uma questão de você gostar ou não. Que a matemática ela não é uma questão de, eu vou aprender lá na escola, eu vou usar só lá na escola, só para passar de ano. É muito além disso, né? A matemática ela está completamente enraizada ali, faz parte das nossas atividades cotidianas. Por exemplo, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre educação para o consumo, que tem a ver com você saber fazer a gestão do teu salário, né? Porque a partir do momento que vocês se tornarem jovem aprendiz, vocês vão mensalmente receber salário. E aí vocês vão precisar fazer conta, né? O que eu tenho para pagar, o que eu já paguei, quanto que eu vou poupar, onde é que eu vou investir, quanto que isso me dá de rendimento. Então, a matemática, ela está ali no nosso dia a dia, o tempo todo. A partir do momento que a gente sabe trabalhar com a matemática, ela nos auxilia a resolver problemas. Então, imagina, se ela faz parte do nosso dia a dia pessoal, imagina o quanto ela é importante e o quanto ela faz parte do dia a dia profissional, né? Então, eu posso dizer isso, que independente da área que vocês forem trabalhar, alguma coisa ali de matemática vocês vão se deparar. Pode ser que vocês vão trabalhar numa área que vocês às vezes lidem o dia todo com números, né? Que vocês tenham que fazer cálculos, elaborar planilhas, analisar gráficos. Pode ser que você vá para uma área que você não use tanta matemática, mas que em alguma atividade ou outra seja necessário. Então, por mais que a gente divida a empresa lá em setores e a gente tem a tendência de achar que só o financeiro da empresa é que cuida do dinheiro, então só ele que mexe com matemática, a gente está errado, né? Vamos pegar um exemplo, a parte de recursos humanos, né? Vocês vão pensar, essa parte é totalmente humana, né? Só vai envolver pessoas, mas não é bem assim, né? Os recursos humanos muitas vezes tem que elaborar lá a planilha de cargos e salários, que vai o quê? Envolver cálculo, vai envolver dinheiro. Os recursos humanos, muitas vezes, vai ter que trabalhar com a gestão, né, de fazer o cálculo de quantos jovens aprendizes tem que ter, né, qual que é a cota, tá dentro, está fora. Vamos pegar lá a área de produção. Na área de produção, né, vai ter que calcular quantos produtos foram produzidos naquele dia, quantos produtos tiveram defeitos, quantos por cento estamos da meta de produção. Então, todas as áreas, dentro da sua particularidade, vai fazer uso, tá? Vão fazer uso aí da matemática. E nós precisamos ter pelo menos um pouco dessa habilidade. Então, se você não gosta de matemática, se você tem dificuldade, pode anotar aí que é algo que você vai ter que trabalhar, que você também não é do dia para a noite, mas que aos poucos você vai ter que ir buscando mais e mais conhecimento para poder, né, usar a matemática a teu favor, seja na vida pessoal ou na vida profissional, ok? E nós vamos começar falando sobre as operações com números fracionários. Números fracionários, né? O que é isso? É a fração que vocês já aprenderam na escola. Então, é quando eu tenho, né, dois números que estão separados por um traço, né? Então, você tem um número, vamos pegar aqui o desenho, você tem um número em cima, você tem um traço, você tem um número embaixo, né? Isso é uma fração. Por que a gente vai rever fração? Porque na sequência nós vamos trabalhar com um dos temas mais utilizados dentro da empresa, né? Dentro de qualquer empresa, que é a porcentagem ou percentagem.
E quando eu sei usar, quando eu entendo de fração, fica mais fácil também eu calcular porcentagem. Então, a fração, ela é uma divisão e representa uma parte de um todo. Então, é o seguinte, você vai ter um número aqui, ó, no lugar do numerador. Aí você vai ter esse traço, que agora a gente já viu que representa o quê? Uma divisão. E embaixo você vai ter um outro número. Então, este número que está aqui em cima, ele representa uma parte do todo que está aqui embaixo. Ó, em que o denominador indica o todo, então o que está aqui embaixo, e o numerador, que está em cima, indica a parte a ser considerada. Então, a fração, ela nada mais é do que uma divisão. Eu posso pegar o número que está no lugar do numerador e dividir pelo denominador, que aí eu transformo de uma fração para um número decimal. E ele está, então, me representando isso, representando que eu tenho uma parte, por exemplo, a parte de uma pizza que eu comi, né, perante o todo daquela pizza. Eu vou mostrar esse exemplo bem agora para ficar mais claro de entender. Então, imagina que eu comprei uma pizza, tá? Eu sozinha, né? Comprei, cheguei em casa e pensei, eu vou cortar em 4 fatias essa pizza, tá? Uma pizza de calabresa em 4 fatias. Vejam que essas 4 fatias são do mesmo tamanho, né? São de tamanhos iguais. Então, essas 4 fatias, elas representam o quê? O todo da minha pizza. Por isso que eu coloquei 4 aqui no denominador. Então, eu sei que essa pizza, o todo dela são 4 fatias. Quantas fatias eu comi? Tá em branco aqui, eu comi 2. Então, se eu quisesse falar para vocês em fração, eu poderia falar assim, pessoal, ontem à noite comprei uma pizza e eu comi 2/4 dessa pizza. Então, o que vocês entenderiam? Vocês poderiam até fazer o desenho, pegar a pizza, dividir em 4 pedaços, porque é o todo, e apagar 2. Então a professora comeu, pelo desenho eu consigo até ver aqui a metade da pizza, tá? Então, quando eu vou trabalhar com fração, se a fração não for muito grande, principalmente nessa parte aqui de baixo, se não for um número muito grande, e às vezes você está em dúvida, não está conseguindo entender muito bem, você pode até fazer o desenho. Sempre a parte de baixo é um número de partes que vai ter que ter no teu desenho. Pode ser num círculo, num quadrado, num retângulo. E a parte de cima, por exemplo, é a parte ali que você vai pintar, que você consumiu, que você usou, por exemplo, tá? Você pode recorrer ao desenho para tentar entender melhor. Mas eu acho que se vocês lembrarem sempre que a parte de cima representa uma parte do todo e que o todo está aqui embaixo, vai ficar fácil de vocês lembrarem. Mas nem sempre eu quero trabalhar com um número assim em fração. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir. Que lembra que esse traço representa uma divisão? Então, eu posso fazer 2 divididos por 4. Não ao contrário, tá, gente? É sempre, eu vou pegar este daqui e dividir pelo todo, né? Se eu fosse montar, vamos pegar uma caneta aqui, ó. Se eu fosse montar essa divisão, porque aqui eu coloquei assim, porque nós não estamos com um quadro, né? Mas se eu fosse montar a divisão, seria, ó, 2 divididos por 4, tá? Sei que não ficou muito bonita, mas é que é ruim de mexer com essa canetinha. Mas é a mesma coisa que tá aqui, seria aqui, tá? Seria o que você faria aí no caderno. Então, eu posso pegar 2 divididos por 4, que vai dar 0,5. Esse número aqui é um número decimal, né? Porque ele tem vírgula. Então, ele é composto por uma parte inteira e por uma parte fracionária, por isso que ele tem vírgula. Mas, às vezes, eu não quero dizer em número decimal. Então, vejam só, eu posso dizer que eu comi 2/4 da pizza, eu posso dizer que eu comi 0,5, né, da pizza,
ou eu posso dizer isso até em porcentagem. Então, quando eu pego 0,5 e multiplico por 100, eu transformo ele num número percentual. Então, eu poderia dizer, pessoal, comi 50% da pizza que eu comprei ontem, tá? É muito importante, vão pausando o vídeo e vão anotando, tá? É muito importante relembrar que uma fração, eu posso escrever ela em fração, mas se eu fizer a divisão dela, eu vou ter um número aqui, ó, decimal. Ou eu posso, né, pegar esse número decimal e multiplicar por 100 e ter ele em número percentual. Aqui um exemplo bem comum do nosso dia a dia, né? Você vai lá, pega uma receita e a receita fala lá assim: coloque 1/4 de xícara de leite, né? Coloque 2/4 de xícara de óleo, coloque 3/4 de xícara de água. Estou dando exemplos, né? O que você poderia fazer na tua casa? Você poderia pegar a xícara e, assim, de olho mesmo, dividir ela em 4 partes iguais. E aí, se ele fala lá, coloque 1/4 de óleo, por exemplo. Você divide mais ou menos ali de olho 4 partes iguais. Se ele está falando que ele quer 1/4, então ele quer só uma parte do todo. Então, eu colocaria, ó, isso daqui, né, até essa linha aqui, seria a primeira parte que eu colocaria ali, ó, de óleo, tá? Por exemplo. Né? Se ele falasse, não, que ele quer 3/4 de xícara de trigo, aí você dividiria mais ou menos de olho ali a xícara em 4 partes iguais e você completaria, ó, até aqui a terceira parte. Então, tudo isso aqui iria de trigo. Só ficaria uma parte aqui sobrando, ok? Vejam só, eu posso pegar os 3/4, então vamos lá, coloque 3/4 de xícara de leite. Eu poderia pegar esse 3/4, né, dividir, fazer aquela divisão, ó, 3 divididos por 4, que vai dar 0,75, tá? Então, 0,75 é o número decimal que representa 3/4. Se uma xícara tem 240 ml, eu poderia fazer a seguinte conta. Poderia, então, pegar 0,75, que é 3/4 de uma xícara, e multiplicar por 240 ml. Então, eu saberia que quanto é 3/4 de uma xícara? 180 ml. Porque às vezes você não quer errar a receita, tem medo de fazer ali de olho essa divisão em partes iguais, e às vezes você tem aqueles copos medidor, né? E pode ser que lá no copo medidor esteja lá em ml. E aí você pense, puxa, quanto será que 3/4 de uma xícara equivale a ml, né? Então você poderia fazer essa conta. Pegaria o 3/4, dividiria, né? Descobriria o número decimal. Então, 3/4 é o mesmo que 0,75. Descobriria quanto que tem a xícara. A xícara geralmente tem 240 ml. Então, faria a conta. 0,75 vezes 240, eu preciso colocar de leite 180 ml. Ok? Isso aqui, gente, é base, né? É base para o entendimento de frações. Então, é muito importante vocês entenderem, primeiro, o que é a fração, né? Então, aqui, se eu tenho uma fração 3/4, representa aqui, ó, né? Que eu dividi a xícara em 4 partes iguais, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu dividi em 4 partes iguais. E se ele está falando 3 aqui em cima, então 3 dessas partes, ó, até essa linha aqui, é o que eu vou usar. Eu estou usando 3 partes do todo, então estou usando 3/4. Se eu transformo ele em número decimal, então se eu divido 3 divididos por 4, eu tenho que 3/4 é o mesmo que 0,75.
Se eu sei quanto que tem uma xícara, né? Descobri aqui quantos ml equivalem a 0,75, ok? Agora, a gente vai relembrar como é que faz soma e subtração de fração, como é que faz multiplicação e como é que faz divisão, tá? Muito importante prestar atenção, porque cada operação dessa tem uma regrinha específica. Por exemplo, quando eu tenho a soma ou a subtração e os denominadores são iguais. Professora, o que é mesmo denominadores? É esses números que estão aqui embaixo. No nosso caso aqui, vejam que ambos são 5, tá? Então, nas duas frações, nós temos denominadores iguais. Então, fica bem fácil. O que a gente vai fazer? Vai repetir o denominador e vai somar ou diminuir o que tiver aqui em cima, os numeradores. Então, vejam lá, ó, eu repeti o 5, né? Eu não preciso colocar duas vezes, vou colocar uma vez só, porque ele é igual, né, para ambas as frações. E vou fazer a operação de cima, que aqui no caso é 2 mais 1. Então, vou colocar aqui, ó, 2 mais 1. Então, 2 mais 1, 3, repito 5. Então, 2 quintos mais 1 quinto é a mesma coisa que 3 quintos, tá? Ou 3 sobre 5. Neste caso aqui, ó, muito simples de operar, ok? Vamos por uma subtração. Percebam que o meu denominador, ó, continua igual. Os dois são 9. Então, vou repetir o 9 e vou fazer 7 menos o 4. Então, repetindo aqui, ó, 9 e agora 7 menos o 4. Quanto que é 7 menos 4? É 3, né? 3 sobre o quê? 9. Só que eu poderia parar por aqui e a resposta já estaria certa. Mas eu posso ainda simplificar esse resultado. Por quê? Porque tanto 3 quanto 9, eles aparecem em uma mesma tabuada, que nesse caso aqui é do 3. Então, eu posso dividir o 3 pelo 3, que vai dar 1, e o 9 pelo 3, que vai dar 3. Então, 3, né, nonos aqui, ou 3 sobre 9, é a mesma coisa que 1 terço, tá? Isso acontece bastante em provas. Às vezes, vocês chegam nesse resultado de 3 sobre 9 e não tá lá nas opções da prova. Por quê? Porque aí o exercício provavelmente simplificou as frações, até chegar a um número que eu não tenho mais como simplificar, tá? Porque eu não tenho mais uma mesa tabuada que tem os dois. Então, aqui, eu poderia dividir 3 pelo 2? Não, né? Nem 9 pelo 2. Então, a única tabuada que realmente teria tanto 3 quanto 9 seria a do 3, ok? Agora, o que acontece? Quando nós temos denominadores diferentes, ainda falando de soma e subtração, tá? A gente ainda está somando e diminuindo frações. Quando a gente tem denominadores diferentes, ó, por exemplo, aqui a gente tinha denominadores iguais. Aqui os dois eram 9, aqui os dois eram 5, tá? Mas tem momentos que você não vai ter isso, que você vai ter denominadores diferentes. E aí, para isso, o que nós vamos fazer? Para efetuar a operação, precisamos encontrar um denominador que seja igual para ambas as frações. Para isso, nós tiramos o mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, é o menor número, né, comum a ambas as frações ali existentes. Depois de encontrar o denominador comum, transformamos as frações para outras equivalentes a elas e realizamos as operações. Então, vejam só. Vamos por partes. Olha só, aqui eu tenho 2 terços mais 4 quintos, né? Então, eu tenho 2 sobre 3 mais 4 sobre 5. Vejam que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Então, eu tenho denominadores
diferentes. Então, eu não posso fazer do jeito que a gente estava fazendo. Eu preciso encontrar entre o 3 e o 5 um número que seja o menor número que apareça na tabuada de ambos. Para isso, a gente vai usar o recurso do mínimo múltiplo comum. Professora, como é que eu calculo o MMC, né? Mínimo múltiplo comum. Eu vou colocar aqui, ó, 3 e o 5, que são os números que eu quero encontrar, né? Essa equivalência. Eu faço esse traço aqui para eu começar a fatorar esses números. E eu vou fatorar aqui por quem? Tá? Eu vou fatorar por números primos. Número 2, número 3, número 5, número 7, número 11, número 13, tá? Eu só vou utilizar aqui números primos para fazer essa fatoração. Então, vejam só. Eu tenho aqui o 3 e o 5, então eu posso colocar o 3 aqui, porque eu posso dividir esse 3 pelo 3, certo? Eu sempre vou começar do 2, se for possível, senão daí eu vou, né, trabalhando com os outros. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 divididos por 3 é 1. Pronto, eu já cheguei no resultado que eu queria, no caso do 3. Eu vou repetir o 5, porque 5 dá para dividir por 3? Eu posso fazer 5 divididos por 3? Até posso, mas não vai dar número exato, né? Vai dar número com vírgula, e não é isso que eu quero. Então, eu vou repetir o 5. Agora, eu posso pôr o 5 aqui, porque 5 tem na tabuada do 5. Então, eu vou fazer 5 divididos por 5, 1. O que eu faço com esses números, né, que eu vou colocando aqui na chave? Eu vou multiplicar entre eles. Então, 3 vezes o 5 é 15. Então, o que é esse 15? É o mínimo múltiplo comum de 3 e de 5, tá? Então, vejam, não tem dificuldade que você, né, precisa relembrar, é que quando você vê denominadores diferentes, seja soma ou subtração, que você vai ter que achar o mínimo múltiplo comum e que você vai ter que fazer certinho aqui para realmente encontrar o menor número múltiplo entre eles. Terminou a conta? Não, né? Então, eu repeti aqui, tá? Eu repeti aqui o 2 mais 4, embaixo do 2 nós temos o 3, embaixo do 4 nós temos o 5. Então, eu vou fazer um traço aqui, vou colocar o 15, né? Da onde que eu tirei esse 15? Do mínimo múltiplo comum que a gente acabou de fazer a conta. E agora, como é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse 15 e vou dividir pela parte de baixo, o resultado multiplicar pela parte de cima e vou colocar o resultado aqui. Olha só, 15 divididos por 3 dá quanto? Né? 15 divididos por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, coloco 10 aqui. Então, aqui você vai fazer o uso da tabuada, né? Então, você vai precisar lá relembrar a tabuada. 15 divididos por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Repito o sinal de mais, ó. Carrego o sinal de mais aqui, que eu vou usar depois. E agora eu vou fazer com 5. 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes o 4 dá 12. Ok? Então, 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Agora, eu posso fazer a operação. Faço a operação, repito 15 e aqui em cima eu faço a conta. 10 mais 12 dá 22. 22 sobre 15, ou 22 quinzeavos, tá? Esse número aqui, 22, né? E este número 15, eu não tenho como simplificar, porque não vai ter nenhuma tabuada que apareça tanto 22 como 15, né? Eu não posso, por exemplo, eu posso dividir o 22 pelo 2, mas o 15 eu já não posso pelo 2. Eu posso dividir o 15 por 3 ou por 5, mas o 22 eu não consigo dividir nem por 3 nem por 5. Então, eu deixo a resposta assim, 22 sobre 15. Ok? Mais um, tá? Uma subtração. Olha só, eu tenho 4 e eu tenho 6. Então, eu tenho denominadores diferentes.
Então, eu vou precisar encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Então, monto aqui, ó, 4 e 6. Começo pelo 2, porque eles são divisíveis pelo 2. 4 divididos por 2, 2. Né? Vou colocar aqui o resultado. 6 divididos por 2, 3. Ainda posso dividir pelo 2? Posso, porque ainda sobrou um 2 aqui. Então, vou repetir o 2 aqui. 2 divididos por 2, 1. 3 eu posso dividir pelo 2? Não, então eu repito. Agora eu vou usar o 3, né? 3 divididos por 3, 1. Então, eu usei 2, 2 e 3. Então, vou fazer, ó, 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Tá? Vou multiplicar todos os números aqui que eu usei, né, na minha continha do MMC. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12, tá? Então, vamos lá. Eu repeti aqui, ó, 7, embaixo 4, menos, né? Aqui é um sinal de menos, 5 sobre 6. Então, coloco tração aqui, coloco o mínimo múltiplo comum, que a gente acabou de encontrar, que é o 12, e vou fazer a continha. 12 divididos por 4, né? Dá quanto? 3. 3 vezes o 7, 21. Repito o menos, ó, esse sinal de menos eu repito, e aí vou fazer 12 divididos por 6 é 2. 2 vezes o 5 é 10. Repito 12 e agora eu vou fazer 21 menos 10, 11, né? Então, essa aqui é a nossa resposta. Eu posso simplificar? Não, porque o 12 eu posso dividir por 2, mas o 11 já não dá, né? Então, a minha resposta fica aqui, ok? Se nós tivéssemos mais frações, tá? Porque aqui a gente trabalhou só com duas, mas eu poderia ter uma conta bem comprida, né? Inclusive misturando soma e subtração. Eu faria o mesmo processo. E a multiplicação, tá? A multiplicação é bem tranquila. O que nós vamos fazer? Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ou seja, tudo que está em cima, vou multiplicar por tudo que está em cima, tudo que está embaixo, vou multiplicar por tudo que está embaixo. Então, em cima eu tenho 3 vezes 8. Eu repeti aqui para ficar bem claro. Embaixo eu tenho 4 vezes 6. Então, é isso que eu vou fazer. 3 vezes o 8 é 24. 4 vezes o 6 é 24. Então, eu posso simplificar. Aqui já é a minha primeira resposta, tá? Então, 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 6 também é 24. Então, eu tenho 24 sobre 24. Né? Essa é a minha primeira resposta, mas eu posso simplificar. Eu posso dividir ambos por 24, que vai dar 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1. Então, 3 quartos vezes 8 sextos é igual a 1, tá? Então, na multiplicação é bem tranquilo. Multiplica tudo que está em cima por tudo que está em cima, embaixo por tudo que está embaixo. Se for possível, simplifica. Outro exemplo. Então, aqui nós temos 1 vezes 6, eu repeti aqui, e 3 vezes 4, tá? 1 vezes 6 é 6. 3 vezes 4 é 12. Então, a minha primeira resposta está aqui, ó. 6 sobre 12. Eu posso dividir ambos por 2. Então, 6 divididos por 2 dá 3. 12 divididos por 2 dá 6. 3 sobre 6 eu ainda posso simplificar. Agora, eu posso até já simplificar por 3. Né? 3 por 3 vai dar 1. 6 divididos por 3 dá 2. Então, 1 terço vezes 6 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Ok? Façam por partes. Então, primeiro, façam essa multiplicação e encontrem esse primeiro resultado. Aí, vocês vão analisar com calma. Eu posso simplificar? Né? Tem
tanto o número de cima quanto o número de baixo, né? Tanto o numerador quanto o denominador tem na mesma tabuada, comece sempre pelo 2, né? Dá uma olhada ali no 3, e aí vão simplificando até não dar mais para simplificar. E a divisão, tá? A divisão, para eu poder calcular ela, ó, vejam que eu tenho aqui 1/2, né, divididos por 5/6. Eu vou transformar ela numa multiplicação para poder resolver, tá? Mas como é que eu faço? Ó, eu repito a primeira fração e eu inverto a segunda e invertemos a segunda e realizamos uma multiplicação. Então, a primeira eu vou repetir. Essa aqui eu só repito, ó, 1/2, só repetir. E essa outra aqui eu vou inverter. Então, se o 6 estava embaixo, ficou em cima. Se o 5 estava em cima, ficou embaixo. E agora eu faço uma multiplicação normal, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 6, 6. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, só perceber isso, que a divisão eu transformo ela numa multiplicação. Como é que a gente resolve uma multiplicação? Multiplica tudo que está em cima, né? Pelo que está em cima, multiplica tudo que está embaixo pelo que está embaixo. Só que, por ela ser uma divisão, eu vou precisar inverter essa segunda fração aqui. Então, o 6 que estava embaixo ficou em cima, o 5 que estava em cima ficou embaixo. E aí, eu fiz 1 vezes 6, 6, 2 vezes 5, 10. Tá? Essa aqui é a minha primeira resposta. Olhando para o 6 e olhando para o 10, eu posso, né, lembrar que na tabuada do 2 tem tanto 6 quanto 10. Então, eu vou dividir por 2. Vou simplificar o resultado. Então, 6 divididos por 2 vai dar 3 e 10 divididos por 2 vai dar 5. Esse aqui vai ser o resultado final. Ok? Mais um exemplo. Mesma coisa, ó, eu tenho uma divisão aqui. Como é que eu faço? Eu copio a primeira fração, coloquei aqui, ó, 3/4. Eu transformo de uma divisão por uma multiplicação, só que o que estava como denominador vai virar numerador, o que estava como numerador vai virar denominador, né? Eu inverto as posições. Então, o 2 que estava aqui embaixo veio para cima, o 5 que estava em cima veio para baixo da fração. E aí, eu faço uma multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Né? Posso dividir ambos por 2, para mim simplificar meu resultado. 6 divididos por 2 é 3. 20 divididos por 2 é 10. Então, esse aqui é o resultado final.